Vitória do São Paulo, vitória importantíssima, mas o mais legal de tudo aqui no estádio foi ver o senhor João Paulo Capelanes ali, ó, chorando, todo bravo na torcida do Atlético Paranaense. São Paulo 2-1, um placar que foi muito melhor do que foi a partida em si de São Paulo. A gente vai falar bastante aqui na nossa análise rápida pós-jogo. O São Paulo, na minha opinião, não fez um grande jogo, só que tem alguns pontos positivos pra gente falar aqui na nossa análise e também amanhã trazer um vídeo um pouco maior sobre a situação. Bora lá, pra começar. O primeiro ponto que muita gente tá falando, e eu vou um pouco contra o que tá todo mundo falando, que é a questão do Caleri. Cara, o Caleri é um cara que é um fato de que não tá numa fase boa. É, se eu não me engano, um dos piores anos do Caleri aqui, se não o pior, né, com a camisa de São Paulo. Só que eu não sou desses caras, e aí vai ter muita gente que vai chamar de passapano, pode chamar, que na primeira fase ruim do cara, que não tá no momento legal, vou massacrar. Vou chegar aqui, Caleri, fora de São Paulo, Caleri. Não, é um cara que já se mostrou importante pro São Paulo em muitos momentos. É só pegar os números do Caleri, o segundo maior artilheiro da história do São Paulo estrangeiro, se eu não me engano, ou maior, não, é o segundo. Isso, é um cara que fez gol em final de Copa do Brasil pro Tricolor, gol importantíssimo. Então é um cara que eu não vou entrar nessa onda de ficar detonando, tá? Vai ter muita gente fazendo isso, vocês vão ver. E se vocês esperavam isso também, eu chegar aqui fazendo isso, muito pelo contrário, pra mim o Caleri precisa de apoio. Porque, cara, a principal coisa pra um atacante, e até conversando com ex-jogadores, é confiança, cara. O Caleri não tá confiante. Lógico que aí o Zubeldia tem opções, como foi hoje. O André Silva é um cara que sempre que entra pelo São Paulo, entra bem. Entrou bem hoje, fez o gol. E o Zubeldia tem a opção de, em certo momento, também escalar o André Silva, revezar ele com o Caleri, claro, até o Caleri recuperar confiança, enfim, porque é um bom jogador. Já se demonstrou um jogador importantíssimo pelo São Paulo. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui na nossa análise rápida. Segunda questão é sobre o banco do São Paulo. Pra mim é um jogo como esse, que sai Jamal do banco, que sai André Silva do banco, o Jamal ali deu a casquinha, e o André Silva fez o gol, que dá um alerta no Zubeldia, que eu sou um dos grandes defensores que da permanência dele pro próximo ano tem que ficar no São Paulo, mas que ele tem que usar mais o banco, e mais rápido. Hoje ele flertou com o perigo de uma forma, cara, tendo bons jogadores no banco. Bons jogadores, e o William Gomes ele não coloca mais pra jogar. Ninguém explica isso, São Paulo não jogando nada na partida, nada, e ele não coloca mais o William Gomes, por exemplo, que é um jovem jogador promissor, que vai render frutos pro São Paulo, já se demonstrou um bom jogador com personalidade. Depois daquela partida contra o Botafogo, se eu não me engano, ele só entrou contra o Cuiabá. Então, pra mim, esse é um ponto crítico também em relação ao Zubeldia, de que eu não consigo entender. Eu, particularmente, não consigo entender. Só que os jogadores que ele colocou hoje entraram e foram bem. O próprio Lisieiro, cara, que é um jogador que eu vou ser muito sincero. Quando eu vi que o Lisieiro vai voltar pro São Paulo, enfim, eu não botava nenhuma esperança no Lisieiro, cara. Nenhuma esperança. É um jogador que vem entrando também, rendendo, de certa forma, um pouco mais do que se espera dele. Enfim, o Luciano é outra situação importante para citar aqui no nosso pós-jogo. Cara, o Luciano, ele é bom na área. Ele mostra nesse jogo, é um bom atacante. O Luciano, pra mim, não é o meio-campista. É a primeira coisa que o São Paulo precisa fazer para a próxima temporada. É trazer o meio-campista de criação e achar uma forma do Luciano jogar mais avançado. Porque é isso. No primeiro tempo, quando o Luciano estava um pouco mais afastado até da área, sendo um cara que tinha que só articular jogadas, enfim, como um camisa 10, não rende, cara. Não rende. O São Paulo fica muito mal sem essa criação de jogadas. Aí no segundo tempo, quando ele vai pra área, vira um bom atacante. Fez o gol de cabeça, teve outra chance também de cabeça pra fazer o gol. Então, o cara que é um atacante, o Zubeldia precisa perceber isso com certa urgência. Esse gol do Luciano, por exemplo, não pode esconder o fato de que é uma partida, no meu ponto de vista, como meio-campista, que é a função que ele está sendo usada muitas vezes, que não é o que o São Paulo não quer ver. O Luciano é um bom atacante. Sempre falo isso aqui e vou continuar insistindo nessa tecla. E um problema nisso no time do São Paulo também é que o Lucas acaba ficando muito sobrecarregado. O São Paulo necessita muito do Lucas Moura, claro, é um craque, né? Eu sou fãzaço do Lucas. Só que o Lucas fica sobrecarregado em relação à criação, a atacar, tudo. Todas as jogadas do São Paulo de perigo saem do pé do Lucas Moura, parece, sabe? É um jogador que está em todos os setores do campo. Esse é um cara que tem que ser cada vez mais enaltecido pelo torcedor. Passou por momentos também difíceis na temporada com pênalti perdido contra o Botafogo, por exemplo. Mas é um cara que entrega muito e que, com o meia de criação, o Lucas tendo mais liberdade para não ter que vir buscar essa bola toda hora no meio, enfim, para mim tem tudo para ser muito melhor na próxima temporada. Zaga do São Paulo, para finalizar aqui nossa análise rápida, amanhã eu trago um vídeo falando um pouco mais sobre a situação, mas a zaga para mim é o ponto, mais uma vez que eu falo isso, né? Que o São Paulino menos tem que se preocupar, muito pelo contrário. O São Paulino fica satisfeito com essa zaga, porque é uma zaga que demonstra, no meu ponto de vista, a segurança. É lógico que foi um erro individual na jogada de escanteio, gol do Atlético Paranaense, só que pra mim demonstra segurança. O São Paulo, quando precisa, o Alan Franco pra mim é o principal jogador do time no ano. Aí tem a Arboleda, tem o Juan, que pra mim fez uma boa partida hoje. Sabino, que foi improvisado de lateral esquerdo.
Pra mim mostra muito bem que é um planejamento que o São Paulo precisa melhorar e mudar pra próxima temporada também, né? Porque, pô, a partir do momento que chega no final da temporada, você prefere usar o Sabino do que um lateral contratado, mostra que o mínimo que o São Paulo pode fazer para 2025 é contratar um jogador nessa função com certa urgência. Mas então você pega assim, o setor defensivo de São Paulo, os zagueiros, para mim o São Paulo nem precisa se preocupar na janela, tá? Minha mão tá suja aqui porque eu fui pintar um negócio aqui no microfone para ficar mais bonito. Eu acabei sujando, tá? Não é que, meu Deus do céu, eu tô vendo aqui no vídeo. Mas enfim, galera, esse é o ponto principal. O resultado que é muito melhor do que foi a partida em si do São Paulo, tá? São Paulo, para mim, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time muito fraco. É um time que tá brigando seriamente para cair. No meu ponto de vista, com esses resultados, tem tudo para cair para a Série B. Então é um jogo que não leva muito desempenho. O desempenho do São Paulo não foi legal. Mas o resultado é importante quando a gente para olhar para a tabela, para garantir uma vaga direta na Libertadores. Provavelmente com o G6, ou brigar ali pelo G5. O G5 vai virar praticamente certeza com o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil amanhã, que eu acredito muito nisso, né? Mas um G6 também pode ser importante com um possível título do Botafogo na Libertadores para pegar uma vaga direta na Libertadores. Porque, cara, vou te falar, essa pré aí não é fácil não, viu? São vários times cascudos que vão para pré-Libertadores. Então é uma vitória importante, principalmente na tabela. Tamo junto, lembrando que esse vídeo, como apareceu para vocês em alguns momentos, é um oferecimento KTO. Usando o cupom SGARB, você garante 20% de bônus no seu primeiro depósito. Sempre com muita responsabilidade, porque a aposta esportiva ela tem lógica. Eu hoje, cara, tinha muita convicção de que o São Paulo ganharia do Atlético Paranaense. Pelo que vem demonstrando na temporada, me enrolei inteiro aqui, vou até tomar uma água agora. E só se você for maior de 18 anos na KTO, fechou? É nóis, galera. Abração pra vocês. Amanhã tem mais um vídeo analisando um pouco mais a fundo a situação de São Paulo nessa partida. Fui!